Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou do primeiro período de Psicologia da UNA. E hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre um tema extremamente atual nos dias de hoje, o machismo. E para isso eu trouxe a psicóloga e psicanalista Flávia Paris para nos ajudar. Agradeço a oportunidade e o convite tão interessante, discutirmos essa questão, né, tão atual, sempre atual, né, de certa forma, psicólogos têm que estar atentos à subjetividade de sua época, né, então acho que muito pertinente a conversa, a entrevista. Vamos lá. A primeira pergunta seria, na sua experiência clínica, é comum aparecerem pessoas com comportamentos ou pensamentos machistas sem perceberem? E como esse tipo de atitude costuma aparecer no dia a dia ou nas relações? É muito comum, porque quando a gente está falando de machismo, né, a gente está dizendo de uma ideologia que se sustenta na estrutura patriarcal, né? Então, se a gente está dizendo de algo que é estrutural, então ela vai permear todas as relações, né? Está na constituição da subjetividade de todos os sujeitos, né? Então, os que a gente tem na clínica vai desde de um homem querendo dizer para uma mulher, por exemplo, como que ela tem que se vestir, como é que ela tem que ser mãe, desde as situações em que às vezes, até recebi já no consultório de paciente dizendo que ia matar a mulher se visse ela com uma pessoa, né? Então, vai de coisas assim, né, que aparece, que às vezes são imperceptíveis, igual a divisão de trabalho doméstico, né? Há coisas super graves como, né, do cara dizer que pensou em se matar e matar a mulher depois se matar. Então, isso é corriqueiro. O machismo, ele pode ser aprendido ao longo da vida, família, cultura, criação influenciam nisso, e até que ponto a pessoa reproduz algo que sempre viu como normal. Acabei respondendo um pouco essa pergunta anteriormente, quando eu falei que o machismo é uma ideologia sustentada, né, pelo patriarcado. Então, ela está entranhada na cultura, né? Então, as famílias, né, como as primeiras... Uma influência muito grande, né? Principalmente do que a criança já cresce sabendo, né? Já cresce acreditando. O berço ali, primeiro berço da socialização do sujeito, né? A escola também, os colegas. Como a gente fala que é uma ideologia que está sustentada em uma estrutura, é até muito naturalizado, né? Papéis, né? Do que é ser homem, do que é ser mulher, dentro dessa lógica do patriarcado, né? Essa reprodução, às vezes, ela é feita sem perceber, né? Então, sim. Agora, para a psicanálise lacaniana também vai colocar o machismo também como uma certa defesa, né? Para além de um preconceito, o machismo como uma certa defesa do enigma do feminino que às vezes as mulheres encarnam. O feminino que sai de uma lógica fálica, patriarcal, do que a gente sabe o que é um sujeito, dos lugares, né, que as mulheres teriam que ficar. Quando a mulher encarna uma certa alteridade, um enigma, que esse homem não consegue enquadrá-la a um certo lugar, isso às vezes é angustiante para eles e eles acabam respondendo novo, né? com violência. Encarna um certo lugar de, né, uma alteridade do não saber lidar. E às vezes, diante disso, eles é uma defesa que às vezes é uma defesa que violenta, né? Partindo para um ataque, né? Para se defender. E com isso, através dessa pergunta que eu fiz, né? Como normalmente faz uma pessoa começar a mudar esse tipo de visão dela? Então, por vivências, reflexões, conflitos. Eu aposto nessa mudança quando algo dessa posição do sujeito
muito impregnada, né, de que ele tem tudo certinho ali, de como é ser homem, de como uma mulher tem que ser, quando isso acaba não servindo tanto mais, quando começa a ter conflitos, quando aquilo que funcionou até a um certo ponto começa a atrapalhar nas relações, né, quando eles localizam que aquilo não funciona mais igual, né, assim, às vezes um paciente me questionando muito que se relacionava com meninas que ele idealizava muito porque eram santinhas e essas santinhas não são mais, não se colocavam ali nessa idealização que ele queria, e isso era problemático para ele. Então, quando esses homens, quando essas pessoas, até as mulheres, que elas também reproduzem algo do machismo, trazem isso para falar, já é uma oportunidade de conseguir desconstruir algo, deles se escutarem, deles se retificarem enquanto, né, posição aí diante do outro. Também eu acho que a partir do momento que a pessoa vai atrás de uma certa ajuda, ela não vai à toa, ela vai atrás de uma certa mudança, ela quer alguma coisa, porque se ela achasse que ela estaria 100% certa, eu acho que ela não ia estar ali com a psicanalista, com um psicólogo, qualquer que seja, procurando uma certa ajuda para entender. Às vezes vai porque o sofrimento daquela situação, às vezes, está falando mais alto, né, do que... Essa diferença, né, entre homens e mulheres, você percebe essa diferença, né, entre homens e mulheres na hora de reconhecer os comportamentos tóxicos, né, que são considerados tóxicos, vulnerabilidades emocionais ou preconceitos. Os homens tendem a ter mais dificuldade em falar sobre emoções por causa da criação ligada à masculinidade? Sim, sem dúvida, né? Tem dentro dessa imagem do que é ser homem, nessa nossa cultura ocidental, de o homem desse lugar de força, de não pode demonstrar fragilidade. Então, às vezes até esse discurso, né? Essa coisa que é reproduzida na família, de que homem não pode chorar, né? Homem, se você fala de sentimentos, se um homem, né, fala muito de sentimentos, ele é qualificado, né, como uma posição feminina, então ele não é homem, que se ele fosse homem, ele não estava assim falando tanto. Então, às vezes, se inibe e acaba também sendo violento com os próprios homens, né? De não poderem dizer do sentimento, né, deles. Aí, às vezes, eles caem nessa de ficar dizendo como que as mulheres têm que ser e ditando regras, né? De uma forma até tirânica para essa mulher, ao invés de, olha, mas, né, eu que não tô bem, eu não gostei disso, de dizer dos próprios sentimentos, das emoções. Essa questão do feminicídio que eu falei, eu acho que é por conta dessa criação de já criar um ódio sobre tudo que é vinculado ao feminino. De tipo assim, você não pode ser considerado um homem, por exemplo, feminino, porque senão aí você já ou é gay, ou você é isso, ou você já é titulado por conta da forma que você age. Se você demonstra demais, se você fala demais, se você dança demais, se você canta demais, todas essas coisas que são consideradas femininas traz esse teor de que não é homem de verdade. E aí eu acho que muitos desses casos de feminicídio também aí que assolam, né, o Brasil, o mundo inteiro, vem de algo desde a criação. Porque não é algo, tipo assim, na hora, ai, que raio eu matei. Não, eu acho que é uma coisa criada, tipo assim, de você criar um ódio ali pela mulher, pelo simples fato de que ela é mulher. Porque muitas pessoas não acreditam que isso de fato exista, né? E por serem mulheres. E é um rechaço do feminino no masculino, porque... Sim. O feminino, a posição feminina e masculina não tem nada a ver com gênero, né? Quando a gente vê Gilberto Gil social. Falando, né, do lado feminino, o segundo dele. Sexo, não é? Que tem aquele da Simone de Beauvoir. Então, assim, essa posição masculina e feminina não tá ligada só ao gênero, né? Então, assim, como que às vezes a gente vê um rechaço desse feminino que escapa essa lógica do patriarcal, né, que acaba sendo um enigma, né? Então, esse feminino não pode aparecer no homem, né? Então, isso é um rechaço desse feminino, né? Sim. Porque quando ele aparece, esse feminino que escapa ao lugar
que os homens dão às mulheres, quando aparece esse feminino na mulher, né, enquanto alteridade, a gente vê, às vezes, eles darem, né, quererem dar cabo dessa mulher, né? Irem, né? E para nós, que não somos psicólogos, né, não temos essa experiência nas clínicas e tudo mais, como você acha que quando a gente tem um amigo, um familiar, um parceiro com atitudes machistas, qual é a melhor forma de conversar sem gerar mais conflitos? E existe uma maneira mais saudável de incentivar a reflexão em vez de apenas atacar ou julgar? Sim, né? Sem julgar, sem atacar, porque senão acaba reproduzindo um discurso machista para falar. Ódio, né? Um discurso, né, machista para falar com o machista. Então, não é julgando, não é atacando, é abrindo a possibilidade da conversa. Falar, amigo, isso que você fez, olha pra você ver como é que foi, né? Olha as consequências que tem isso. Isso não é legal, né? Abrir essa possibilidade de conversa, às vezes apontar, falar, olha, né, isso vai te acarretar isso, você, olha como é que você também não tá bem com isso que você tá fazendo. Então, essa abertura para conversa, né, e suportar também, né, essa conversa. Você acha que as redes sociais, elas ajudam ou pioram esse tipo de comportamento e polarização? Elas podem reforçar preconceitos por meio de grupos e conteúdos repetitivos? O que a gente vê, assim, o extremo do machismo sendo representado pelos incels, né? A gente vê Red Pill e agora os incels, celibatários involuntários, que é a sigla, né? Que eles se sentem privados de alguma forma porque as mulheres não querem se relacionar com eles, ao invés deles se questionarem sobre o que eles também têm feito, qual a implicação deles nisso, eles culpam as mulheres, as feministas, né, que elas estão se sentindo superior a eles e ficam um ressentimento, o significado né? do feminismo. Eles acham que o feminismo é querer colocar a mulher como superior, mas na verdade não, é sobre a igualdade. Sobre igualdade de direitos, né? Agora, e aí as redes sociais acabam, nesse aspecto, reproduzindo, sendo um lugar de reprodução dessas coisas que são ruins. Mas, por outro lado, a rede social também é um meio da gente poder discutir o que a gente está fazendo aqui, né? Então, esses movimentos dos Red Pills, dos incels, acabam também sendo uma resistência também dos avanços que a gente tem, né? Todo avanço, às vezes, é acompanhado de um movimento de retrocesso, né? Então, a questão mais é o uso mesmo, né, das redes sociais, né? Que pode ser usado tanto por um ponto como para o outro, né? Sim. Dita que poderia ajudar a diminuir o machismo nas próximas gerações. Eu acho que a gente nunca esteve numa época tão interessante, né? Assim, que o feminismo tem alcançado mesmo muitos avanços, cada vez mais, e continuar com esse movimento mesmo de nomear as violências, de reconhecê-las, né? Porque hoje a gente vê, quando eles fazem uma estatística, dizem que a gente tem um aumento do número de feminicídio. Só que a gente não sabe se é um aumento ou se de fato a questão, se for, né, pesquisar mais a fundo, que agora há denúncias, né? Há denúncias, as pessoas filmam a situação e denunciam, então a gente não sabe se há um aumento ou se na verdade hoje as pessoas denunciam mais por essas informações, por conversas, por nomear esse tipo de violência que antes não era nomeado, era naturalizado, né? Então, reconhecer, nomear, conversar sobre isso é o que possibilita, né? E para encerrar, para finalizar, qual conselho você daria para as pessoas que querem construir relações mais respeitosas e destruir preconceitos dentro de si mesma? Mas é um pouco do que eu falei anteriormente, né? Primeiro, reconhecer
esse preconceito em si mesmo, né? Do que apontar no outro primeiro. Porque as pessoas tendem a falar, né, assim, eu não sou racista, mas reconhece que tem o racismo, né? Não é machista, mas reconhece. Então, ninguém se reconhece nisso que está entranhado nele. Então, o primeiro passo aí é reconhecer que numa sociedade racista, somos todos racistas. Numa sociedade machista, todos somos. A questão é deixar de ser, trabalhar para deixar de ser, né? E principalmente falando dessa questão do machismo, rever essas relações, né? Essa dinâmica de poder, né? Muito tempo as mulheres, desde a época medieval, né? As mulheres que saíam dentro do que queriam delas eram queimadas. Então, suportar essa alteridade que essas mulheres colocam, né? Sem querer dizer como é que elas têm que ser, isso é fundamental. Sim. E é isso. Muito obrigada pela sua participação. Nada, é um prazer participar. Espero que participe mais. Achei muito interessante por ser um trabalho de primeiro período do curso de psicologia, né? Fiquei muito feliz com o convite, acho muito interessante vocês do primeiro período estarem estudando esses aspectos da contemporaneidade, né? O psicólogo, o psicanalista tem que estar, né? Tem que estar por dentro mesmo do que está acontecendo naquele momento, naquele contexto social, né? Porque o trabalho de um psicólogo é lidar com pessoas, né? E essas pessoas estão inseridas dentro da nossa sociedade. É isso, obrigada. Tchau.